Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o governo está otimista com os prazos de votação da reforma da Previdência e espera que as novas regras sejam aprovadas em comissão especial antes de 15 de junho, como previsto antes. Mas o texto pode sofrer alterações em diversos pontos, reduzindo a economia esperada. Os deputados Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, e Jorge Sola, do PT da Bahia, integrantes da Comissão Especial da Reforma da Previdência, são os convidados desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar nossa conversa pela TV e pela Rádio Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Jorge Sola, a oposição pode negociar algum ponto da reforma da Previdência e ajudar na votação da reforma da Previdência? Daniela, veja bem, assim, primeiro é importante a gente entender que essa proposta não é uma proposta de reformar a Previdência. Ninguém reforma uma casa para demolir, para destruir. Essa é uma proposta de ajuste fiscal, de redução de gastos do governo. Ela não mexe nas receitas previdenciárias, não faz nenhuma modernização das receitas previdenciárias, nenhuma melhoria da receita previdenciária. E ela tampouco resolve problemas cruciais que precisam ser enfrentados. Você vê que ela trabalha com dois argumentos, que vai atacar os privilégios. Gente, 85% dos que serão prejudicados ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Não pode se chamar quem ganha menos de 2 salários mínimos de privilegiado. E, na verdade, a única categoria hoje, o único segmento no governo federal que ainda não tem teto são as Forças Armadas, e não vão ter teto também. Vão continuar de fora. Do outro lado, diz que vai equilibrar as receitas para garantir a sustentabilidade financeira da Previdência. Eles não mostram, não mexem nas receitas e, do ponto de vista da mudança do regime atual para o regime de capitalização, será um desastre, será falência, porque as pessoas irão contribuir para contas individuais em bancos privados, vão deixar de contribuir para a Previdência Pública, ou seja, o governo vai precisar gastar mais dos impostos para cobrir as aposentadorias, as pensões e os benefícios hoje existentes. Então, não é uma proposta que visa reformar, equilibrar a Previdência Social. Ela visa destruir a Seguridade, fazer o ajuste fiscal, lembra da emenda constitucional 95? Ela quer congelar por 20 anos os recursos de todas as políticas públicas. As outras áreas, o que é que você faz? Corta no orçamento. Então, educação corta das universidades, saúde cortou o orçamento desse ano, mas a Previdência é a única área que você não consegue cortar o gasto via orçamento. Por quê? Porque as pessoas têm o direito aos seus benefícios, vão pleitear, vão conquistar e aumenta o gasto. Então, por isso, é um corte de direitos, é um corte de benefícios para ajustar o gasto previdenciário aos marcos da emenda 95. Então, não é a proposta de reforma da Previdência, é a proposta de ajuste fiscal. Deputado Márcio Labre, além da oposição, 13 partidos já se manifestaram contrários, especialmente a 3 pontos, que é a retirada da Constituição da maior parte das regras da Previdência, as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, e mudanças na aposentadoria rural. O senhor acha que esses pontos o governo já aceita negociar e já são considerados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer até que já estão fora da reforma. Já estão, deputado? Vamos lá. A gente precisa só organizar o raciocínio. É possível que o governo aceite, e ele já trabalha com alguma gordura para ser queimada, porque faz parte de qualquer processo de negociação, de mediação de interesses envolvidos, então já se espera que uma ou outra situação acabe tendo que se recuar um pouco. Embora eu, particularmente, acho que o que deveria ter sido investido, não só pelo novo governo, como pela área de comunicação principalmente, é fazer os devidos esclarecimentos para a sociedade brasileira, mas a gente sabe que isso é um custo muito alto, porque você dialogar com a sociedade, uma sociedade que vem de uma cultura, desde Getúlio Vargas, uma cultura assistencialista, uma sociedade que acredita, né, quase que religiosamente, que o Estado lhe deve conceder uma série de direitos, é muito difícil você romper essa zona de conforto que está estabelecida no Brasil.
As premissas que estão, que na verdade deveriam estar sendo discutidas, é descolar a ideia de previdência de assistência social. Só que isso foi concatenado dentro da Constituição em 88, e esse é o grande problema que gera toda a confusão envolvendo discussão de previdência. Porque a previdência em si, ela tem caráter contributivo, ela exige contrapartida. E a assistência social é algo que não cabe discussão, cabe apenas à sociedade pactuar em que percentual ela está disposta a colaborar para que os incapazes sejam atendidos pelo Estado, através da tributação. Então, o grande problema que envolve tudo isso, eu preciso trazer o discurso para essa questão mais conceitual, para depois a gente poder aprofundar, é que quando a oposição coloca essas discussões misturadas, fica muito mais fácil você ter o amparo da sociedade apoiando esses posicionamentos contrários, porque não está claro para as pessoas o que é assistência social e o que é previdência. A reforma da Previdência tenta, e a gente, na medida dos nossos esforços, a gente tenta esclarecer à sociedade que a Previdência, ela tem que ter um caráter contributivo. As pessoas têm que ter direito a receber aquilo que elas contribuíram. E aquelas que não conseguiram atingir esse status, aí sim a sociedade, numa outra discussão, deve combinar entre si de que maneira ela vai cuidar daqueles que não conseguiram atingir essa condição no período produtivo. Enquanto essa discussão não for separada, a gente vai estar sempre envolvendo discursos de cunho, vamos dizer assim, palavras de gatilho emocional, chantagens de todo tipo, ameaçando, aterrorizando a sociedade que o Estado está deixando de assisti-la, deixando de atendê-la, porque esse discurso está muito misturado. Deputado Jorge Sola, é possível fazer essa separação entre assistência e previdência? Olha, eu diria a você que os nossos constituintes de 88 foram muito sábios quando construíram um outro conceito que é a Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência social, estabelecendo inclusive as fontes de financiamento, estabelecendo que toda a sociedade também contribui para esse conjunto de proteção social, né? Inclusive, no mundo moderno e futuro, a tendência... E olha, o Brasil gasta pouco mais de 20% dos impostos com a previdência e assistência. Os países da Europa, em média, gastam mais de 40%. Reino Unido, Irlanda, Suécia, Dinamarca, gastam mais de 60%. No mundo futuro não vai ter tantos postos de trabalho, portanto, não pode você pagar a proteção social somente com a contribuição de empregado, nem tampouco só de empregado e empregador. Por isso a Constituição de 88 já previa, inclusive, as contribuições sociais, de onde ia tirar o recurso. O problema é que a Constituição de 88 construiu a perspectiva de um estado de bem-estar social. E o atual governo não quer manter o Brasil como um estado de bem-estar social. Nós precisamos ter a segurança de que aquele cidadão não é um incapacitado, é um cidadão que não teve a possibilidade no mercado de trabalho de garantir as contribuições previdenciárias suficientes para estabelecer a sua aposentadoria, ele seja, ao final da sua vida, apoiado pela proteção social através da assistência social, através do BPC. Olha, tem uma coisa importante, todos os governadores do Nordeste e toda a Assembleia Legislativa do Nordeste estabeleceram 4 pontos. Nós não somos intransigentes, não, nós queremos negociar. Eu vou chamar a atenção do que eles disseram, os governadores disseram, olha, se não tirar da Constituição o direito previdenciário para evitar que qualquer governo possa fazer mudanças mais facilmente, se não mudar para o regime de capitalização, o que irá destruir o financiamento e seria a falência do regime público, não destruir a aposentadoria rural e o BPC, que é o benefício de prestação continuada para as pessoas que têm deficiências e para os idosos que chegam aos 65 anos sem garantir a sua aposentadoria, nós sentamos para conversar. Agora, esses são 4 pontos que são inegociáveis. Nós não podemos aceitar a destruição da Previdência Pública para garantir os lucros do mercado financeiro, que é o que eles querem com a capitalização. Só quem ganha é o mercado financeiro que vai receber. Sabe quanto é que o empregado e empregador contribui por ano? 400 bilhões. Claro que o mercado financeiro está doido de tirar esse dinheiro dos cofres públicos e botar nos fundos privados de previdência. Nós não podemos aceitar que o trabalhador rural chegue ao final da sua vida sem ter garantido um salário mínimo para a sua subsistência. Nem tampouco o idoso e a pessoa com deficiência.
Tirou isso daí da área, a gente senta e conversa sobre todos os demais itens. Deputado Márcio Labre, esse ponto que o deputado Jorge Solon levantou da capitalização. A capitalização a curto prazo gera um impacto fiscal maior do que a manutenção do sistema atual. Como conseguir equilibrar as contas no momento de recessão como estamos, sendo que se for aprovada como está, o texto imediatamente vai trazer um impacto para as contas públicas? Justamente é por isso que está a conta da economia de 1,2 trilhão. É para realmente provisionar justamente essa transição. Agora, é importante esclarecer o seguinte, isso é um discurso bastante raso de que capitalização para dar dinheiro para banqueiro, enfim. Até porque nem se falou de quais seriam as instituições que estariam aptas, habilitadas a poder fazer a custódia desse recurso. Em segundo lugar, conhecendo o povo brasileiro como a gente conhece, como é um povo conservador e bastante cauteloso em termos de investimento, eu diria que 90% de quem optar por uma capitalização vai correr para Banco do Brasil e Caixa Econômica. Dificilmente alguém vai fazer um investimento de longo prazo num banco privado. O brasileiro ele é muito conservador nesse sentido. Então, essa coisa de dizer que vai dar dinheiro para banqueiro, me parece um pouco de discurso. Mas o fato é o seguinte, do ponto de vista matemático, isso aí eu já discuti isso nas reuniões das comissões, não há fundamentação que dê segurança alguma ao sistema de repartição. O sistema de repartição no mundo inteiro, ele já colapsou e, por exemplo, a Noruega já recorreu ao fundo soberano para poder começar a cobrir suas despesas com o bem-estar social. Então, como o deputado mencionou que o Brasil, na Constituição, assegurou o bem-estar social, bom, isso tem um custo que hoje é 740 bilhões de reais. Só que dinheiro não nasce em árvore, é preciso produzir riqueza. O Brasil não tem produtividade, não tem hoje níveis de emprego capazes de produzir isso e fica sempre operando no limite de depender de uma situação econômica muito boa para equilibrar uma situação que não precisaria depender tanto do desembolso estatal para que ela pudesse transcorrer naturalmente. Então, a grande discussão, tirando os detalhes de uma ou outra categoria, de questões de insalubridade, de questões de periculosidade que são justas, são adequadas e precisam ser discutidas à parte, eu concordo. Do ponto de vista conceitual, eu continuo insistindo. A ideia de juntar previdência com assistência sempre vai gerar essas discussões. A luta do ministro Paulo Guedes, que eu abraço junto com o secretário Rogério Marinho, é desfazer esse conceito e dizer para as pessoas o seguinte: nós, Brasil, precisamos construir a ideia de que a nossa velhice estará assegurada por parte da riqueza que produzimos guardada em algum lugar. Aqui tem uma outra coisa que a gente pode pactuar. Vamos dar 10, 15, 20, 30% dos nossos impostos para o governo, que seja o governo, o Estado, custodiar esse dinheiro para cobrir aqueles que não conseguiram aqui na capitalização, chegaram onde precisavam, não tiveram suficiente força para poder atingir um salário satisfatório, minimamente decente. Então, esse pedaço aqui cobre o deficiente físico, cobre o rural, cobre as pessoas. Mas isso tem que estar pactuado com a sociedade, de uma forma diferenciada, de uma relação de contrapartida. O que não pode e o que está se tentando manter, e aí a gente chama de privilégio em parte, não do RGPS da grande maioria, mas de corporações do setor público que não querem abrir mão de forma alguma de uma série de coisas que já estão ali asseguradas no futuro, em contratos celebrados de aposentadoria, que é realmente ganhos acima do que o INSS determina hoje, que é a referência nacional, que é R$ 5.800. E o Estado não tem, eu vou finalizar rapidamente, o Estado não tem condições hoje de arcar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para entender como a repartição é um grande problema. Você imagina uma pessoa com 25 anos ingressando no mercado de trabalho, com um salário de R$ 3.000, da produção dela, da contribuição dela, ela consegue capitalizar em 35 anos aproximadamente R$ 140 mil. Isso daria para ela ficar recebendo esses mesmos 3 mil, vamos tratar de integralidade 100%, esses mesmos R$ 3.000 como aposentado durante 4 anos. Então, se ela começar aos 25 e se aposentar aos 60, ela fica até os 64 recebendo justamente o que ela colocou. Se ela viver até os 80, durante 16 anos,
entra a repartição e cobre, porque o contrato ela receber até morrer, mas ela vai viver até os 80. São 16 anos, que dá um total de R$624 mil. E aí é que entra a pirâmide da repartição, porque alguém paga essa conta. Você imagina isso num nível de escala. Isso é que torna os 740 bilhões da Previdência chegar onde chegou. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Câmara Debate fala hoje sobre a reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo os deputados Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a reforma da Previdência. Os convidados são os deputados Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Deputado Jorge Sola, o senhor falou um pouco sobre o financiamento do sistema. É possível ter algum mecanismo dentro da reforma da Previdência para alterar o financiamento do sistema? Não tem a menor dúvida disso. Tem várias propostas interessantes. Inclusive, em debate, o Sind Receita tem uma proposta que muda completamente, tira da folha de empregados, traz para a movimentação financeira. Tem vários mecanismos aí hoje sendo discutidos, mas nada disso está passando por esse debate. Observe, retomando o que eu falei no início, tanto é uma proposta que só cuida de cortar despesa, é uma proposta de ajuste fiscal, que ela não se atém apenas a questões previdenciárias. Ela parte do pressuposto que ela vai mexer as regras para evitar que o trabalhador se aposente ou postergar a aposentadoria. Com isso, o que é que vai acontecer? Ele vai chegar aos 65 anos de idade, sem se aposentar, vai pedir o benefício de prestação continuada. Aí eles já mudam as regras do BPC para evitar que aumente o número de beneficiários do BPC. Mas não para por aí. Ela ataca o salário família. Uma família que ganhar entre um salário e R$ 1.300 e tiver 2 filhos, vai perder R$ 780 por ano. Ela ataca o abono salarial, vai tirar todo o abono de quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Ela ataca as aposentadorias especiais dos trabalhadores que foram expostos em ambientes de trabalho. Ela não reconhece o direito da mulher de ter uma diferenciação em função da dupla ou da tripla jornada. Ela destrói a garantia da aposentadoria do trabalhador rural, que é quem bota comida na mesa de todo o povo brasileiro, trabalha de sol a sol todos os dias e não tem condição de contribuir financeiramente como eles querem. Então você vê, você busca, bota uma lupa e você só encontra propostas para cortar direitos, para atacar os mais penalizados na sociedade brasileira. E eu insisto, o teto, pega o governo federal. As reformas anteriores, que foram feitas no governo Lula e no governo Dilma, já estabeleceram um teto. Só quem não tem teto no governo federal, vou repetir, são as Forças Armadas. Por isso que o presidente da República está aposentado desde os 33 anos de idade. Pasmem vocês, ele está aposentado desde os 33 anos de idade, ganhando hoje mais de R$ 9.000. Ele ganha o dobro quase do teto, porque as Forças Armadas estão de fora. E quem vai ser penalizado para pagar essa conta? Qual é a conta que está acontecendo agora? É porque a crise econômica gerou desemprego. Desemprego alto, menos contribuições de empregados e desempregadores. Reduz o financiamento da Previdência e mais, pegaram a DRU, aquela desvinculação de receita da União, era 25%, o governo Temer levou para 30%. Então tirou mais 5% dos impostos e contribuições que vinham para cobrir a Previdência. Tudo isso, obviamente, criou dificuldade no financiamento. E mais, ao determinar que tem que caber naquela caixa fechada da emenda 95, a conta não fecha. Mas se quer atacar os privilegiados, vamos fazer isso. Vamos pegar as Forças Armadas e botar dentro do teto, né? Vamos fazer com que os sonegadores paguem. Como é que eu vou tirar? Vou concordar, Daniela, tirar a aposentadoria de um salário mínimo de um trabalhador rural no final de sua vida e aceitar que os latifundiários, que o agronegócio passou 15 anos sem pagar a contribuição da Previdência. Quando perderam no Supremo, veio o governo Temer, anistiou e reduziu a contribuição futura. Então os latifundiários, os agronegócios que estão ganhando no campo brasileiro, estão deixando de pagar R$ 1 trilhão em 10 anos, somando com os 15 passados. E o pequeno trabalhador rural vai perder o salário mínimo dele na sua fase final de sua vida. Eu não posso concordar com isso. Deputado Márcio Labre, sobre o financiamento que o deputado levantou, o governo chegou a aventar a possibilidade de acabar com desonerações, fazer outros,
cobrar com mais rigor devedores contumazes que estão fazendo refis seguidamente. Já existe uma proposta fechada? É possível aliar essa reforma da Previdência a alguma maneira de fortalecer o financiamento do sistema? É possível do ponto de vista de dar uma resposta para a sociedade, para mostrar que o governo realmente está no caminho de querer moralizar as coisas, mas do ponto de vista matemático, financeiro, é muito pequeno. 2 MPs já foram emitidas antes da reforma da Previdência, que foi uma para combater a fraude, né, que já foi aprovada, e a outra MP justamente para tratar da questão da cobrança dos devedores. Só que a gente já tem as contas dos devedores, né? E o problema dos devedores é o seguinte, isso aí precisa ficar bem explicado para a população entender. A dívida que existe de quem não está pagando o INSS, ela é uma dívida que está lá, ela é fixa, ela está paralisada, ela não é crescente. Então a gente está falando de 400 bilhões. O nosso problema, o problema da Previdência, é um problema de fluxo de caixa, não é um problema de dívida fixa. Então, uma vez que a gente conseguisse cobrar os 400 bilhões, o que não é possível, porque a maior parte dos devedores são massa falidas de empresas, como companhias aéreas, Transbrasil, VASP e Varig, por exemplo, você, ainda que conseguisse cobrar os 400 bilhões, você resolveria o problema de fluxo durante alguns meses. Depois o problema voltaria. É a mesma coisa de você estar pendurado no cheque especial, pagando juros, e você tem o seu vizinho que te deve um dinheiro, ele pode até te pagar o que ele te deve, mas ele não vai resolver o seu fluxo. Então, isso precisa ficar bem entendido, porque senão fica aquele discurso meio que demagógico. Eu discordo do deputado, quando ele dá um tom meio emocional e chantagista, digamos assim, dizendo que o governo está conspirando para tirar o dinheiro do pobrezinho. Não tem nada nesse sentido. Quem mais está sendo protegido, inclusive, são os trabalhadores que ganham salários menores, porque vão ter aí uma contribuição de 7,5%. E a questão do BPC e da Rural, por exemplo, sim, é preciso enfrentar isso. A Rural, ela tem hoje o pior demonstrativo de resultados. São 124 bilhões de despesa contra 9 bilhões de arrecadação. Aproximadamente isso. Então, você tem um déficit real na aposentadoria rural que tem inúmeras constatações de que existem sim fraudes e pessoas que na verdade nunca trabalharam um pouco e foram lá requerer o salário mínimo. Não seria o caso de se identificar essas fraudes? Estão sendo combatidas, mas aí é que a gente precisa trabalhar voltando às premissas. A sociedade está disposta a entender que a aposentadoria rural ela será tratada como uma assistência social? Ok. Se a sociedade pactuar que está certo fazer isso, não vamos exigir contrapartida, sem caráter contributivo. Eu sou até favorável a não exigir nada. Já que você não tem como arrecadar, porque a dificuldade é muito grande, ganha-se pouco, então tudo bem. Agora, o que está se tentando tratar com seriedade é a relação de caráter contributivo, dar o mérito para que essa pessoa, no final da sua vida, receba sobre aquilo que ela contribuiu. Isso é uma questão que precisa ser reordenada no Brasil. A gente está pensando em futuro, a gente não está pensando no presente. Inclusive, a manutenção dos contratos, a manutenção de tudo que já foi acordado, é uma premissa muito defendida pelo atual governo. Tanto como o senhor se referiu aos militares, que ganha 9 mil, ou que ganha 11, ninguém quer tirar o que ninguém já ganhou. O que as pessoas já ganharam, já adquiriram de direitos, não é para ser mexido. Se fosse assim, aí teria uma virada de mesa e esse não é o interesse. A gente está pensando para 30 anos. E é a primeira vez na história recente do Brasil de governos que a gente tem um governo que se preocupa com 30 anos para frente. Deputado, em 30 segundinhos, queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Deputado Jorge Sola. Eu queria lembrar que toda a população brasileira vai perder. Estão tirando direitos, sim. Inclusive o trabalhador que já está aposentado, que está achando que está de fora, que não vai ser prejudicado, será, porque eles querem desvincular o reajuste da aposentadoria do que você já ganha, você que já está aposentado, da inflação. Você a cada ano vai perder parcela. Todos os trabalhadores irão perder, especialmente aqueles que menos têm, aqueles que mais precisam do apoio do poder público do Estado brasileiro. Os privilegiados vão continuar sendo assegurados
mantidos, como esse que está na Presidência da República, ganhando mais de R$ 9.000 desde 33 anos de idade, afastado, sendo pago pelos impostos de você, cidadão. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro vai perder o abono salarial, vai perder o salário família, vai perder a aposentadoria rural, vai perder o benefício de prestação continuada, ou seja, vai perder recursos para atender o que esse Estado está querendo, que não é o bem-estar do trabalhador brasileiro, e sim a manutenção do bem-estar econômico da elite desse país. Deputado Márcio Lábrea, 30 segundinhos. Bom, eu quero dizer que agradecer a senhora, agradecer ao deputado pelo debate e dizer que nós, governo que eu apoio, nós estamos olhando para frente com um olhar de prosperidade. Nós queremos que o Brasil se torne um país rico, não só pelo que tem no chão, mas um país rico de população, que a gente comece a ter uma economia forte, que a gente comece a ter pessoas com capacidades de aprendizado, com um país com investimento em todas as áreas, que esse país comece a ter um crescimento econômico de fato, tire essa população da situação em que ela se encontra hoje, para que aí sim, olhando para frente, olhando na perspectiva do crescimento econômico, da prosperidade nesse país, é que a gente vai eliminar esse discurso assim de quem está dividindo um pão. E a gente tem que sair dessa esfera. A gente discutir previdência, discutir aposentadoria, é aquela discussão de quem está dividindo um pouco o pão. E eu quero que essa cesta seja cheia de comida para todo mundo ter em abundância. E o Brasil merece, e já está na hora da gente olhar para o país com uma perspectiva de nos tornarmos de fato um país rico. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com os deputados Márcio Lábrea, do PSL do Rio de Janeiro, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.